pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam da sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim, com força. Gostaria de convidar você que veio para ouvir a palavra de Deus a tomar comigo o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos 2, 1. Hoje é um dia muito especial para nós. Primeiro, porque hoje é domingo. Preste atenção que o padre vai dizer. Foi num dia como este que Jesus se levantou do sepulcro depois de 3 dias morto, vitorioso sobre o pecado e a morte. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia ao Senhor. E segundo, foi num dia como este que os apóstolos reunidos no cenáculo, em oração, junto com a Virgem Maria, eles receberam um espírito de força, um espírito de intrepidez. O Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo. Hoje é dia de Pentecostes. Vamos aplaudir também o Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Atos, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como que de fogo, que repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo da terra. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração diziam: estes homens que estão falando, não são todos galileus? E elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus na nossa própria língua. E todos estavam pasmados e perplexos,
e diziam uns para os outros: que significa isso? Mas outros caçoavam: é que eles estão bêbados de vinho doce. Versículo 14. Pedro então, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judeia, e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer agora. Escutai-me com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. O que está acontecendo aqui é aquilo que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os vossos escravos e escravas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima, e sinais na terra embaixo, sangue e fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com força. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos celebrando hoje em toda a igreja a 50ª Pascal. Ou seja, nós coroamos o tempo pascal no dia de hoje, depois de 50 dias de festa ao Senhor ressuscitado, com a solenidade de Pentecostes. Somente que, eu não sei se você sabe, mas esta festa, Pentecostes, ela não é uma festa eminentemente cristã. Ela é uma festa de origem judaica. Já lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, Moisés já havia decretado ao povo festas de preceito, dias em que todos os judeus, quer onde residissem, eles deveriam sair das suas casas e irem até Jerusalém para adorarem o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Havia 3 festas importantes: a Páscoa, a festa das tendas, em que os judeus saíam das suas casas e ficavam morando 7 dias em barraquinhas feitas de folhas de palmeiras, para se lembrar da época em que eles residiram como nômades no deserto durante 40 anos. E esta festa que nós celebramos hoje, que é a festa de Shavuot, em hebraico se diz assim, que quer dizer festa das semanas. 7 semanas depois dos ázimos, todo judeu deveria subir a Jerusalém. Mas que festa era essa? Vamos repetir com o padre. O nome da festa em hebraico se chamava Shavuot. Shavuot. O que quer dizer essa festa? Festa das semanas. Os judeus, eles plantavam, eles viviam basicamente da agricultura, da agropecuária. E veja, naquele tempo, na época de Jesus, o povo não tinha a facilidade que nós temos hoje. Hoje, se você quer comprar cenoura,
Você vai no supermercado e ela vem embaladinha na bandejinha de isopor, com papel filme. Se você quer milho, você vai, pega a latinha, chega em casa, você só abre e usa. Se você quer comer arroz, você vai no supermercado, pega ali o pacote, leva para casa, prepara, come. Mas na época de Jesus, não havia supermercado. As coisas não eram instantâneas, adquiridas assim, sacadas, enlatadas, de preparo instantâneo. Não, as pessoas tinham que plantar, as pessoas tinham que arar a terra, jogar a semente, esperar o tempo da chuva, rezar para que Deus desse tempo bom às colheitas, para que eles pudessem então colher com fartura e ter o que comer durante o resto do ano. Deixa eu dizer, um ano que fosse ruim para a agricultura era um ano triste em Israel. Triste porque ia ser fome na certa. Eles iam ter que regrar. Aqueles que gostam de comer não iam poder comer tanto. E aqueles que tinham despensa em casa tinham de fazer o limite do consumo diário. Por isso, Moisés no Levítico decretou a festa do Shavuot. De fato, todas as bênçãos vêm de Deus. Todas as bênçãos vêm da sua mão bondosa e poderosa. E Moisés disse: irmãos, se neste ano nós tivemos colheitas boas, se neste ano nós tivemos fartura, foi porque Deus teve misericórdia de nós. Então vamos fazer uma coisa. Quando chegar o dia da colheita, 7 semanas depois da festa dos ázimos, depois da festa da Páscoa, quando a gente enfiar a foice na terra, para colher o que vier de melhor, essa primeira colheita, nós vamos levá-la para Jerusalém. Para quê? Para dar para o templo, não simplesmente para oferecer a Deus, porque quando chegava lá no templo, o sacerdote não ficava com nada. Havia um altar defronte ao templo, aonde todos eles jogavam o produto das suas colheitas, e veja, o melhor, e eles tacavam fogo em tudo, porque aquela fumaça que subia era a oferenda a Deus. Já pensou você? Trabalha o mês inteiro, e aposto que aqui temos muitas pessoas trabalhadoras. O país ele está movimentando por causa de você. Imagina você depois de um mês labutando, trabalhando, empenhando forças. Aí o dia que você recebe o seu salário, você vai lá no banco, saca o salário, chega em casa, você pega, não sei quanto você recebe, suponhamos que seja R$1.000. Você pega uma parte generosa, vamos dizer assim, uns R$500 daqueles 1.000, acende uma velinha, pega R$500 e começa a queimar R$500 de um lado e do outro. Você já pensou? Olha para o lado, vê se essa pessoa aí tem cara de quem queima dinheiro. Tem uns doidos aí que queimam, hein? Ave Maria. Mas gente, para dizer, tem gente que eu acho que queima, porque nunca tem. Está queimando dentro da bolsa. Para dizer assim, o que os judeus tinham de melhor, a melhor parte, a parte mais bonita, a ovelha mais gorda, o trigo mais viçoso, eles pegavam, colocavam no cestinho e ia todo mundo para Jerusalém. Que nem aqui na Canção Nova hoje.
cheio de fila, cheio de gente, aquela muvuca. O povo ia de charrete, o povo ia de jegue, o povo ia de burro, e chegava todo mundo lá em Jerusalém, cada um com seu cesto, e como ninguém queria ficar para trás, tinha aqueles que gostavam de parecer, né? Pegava um cesto maior, o povo olhava, nossa, a colheita daquele ali foi farta, olha o que ele trouxe para queimar para Deus. Ave Maria. E chegava aquele mundaréu de gente, porque na festa de Shavuot, a festa das semanas, eles apresentavam o melhor daquilo que eles tinham a Deus. E diz o livro dos Atos dos Apóstolos que foi nesse contexto que aconteceu o cumprimento da promessa de Jesus. Antes de morrer ele havia dito: eu enviarei a vós o Espírito Santo da parte do Pai. Por isso, não se afastem de Jerusalém, fiquem ali até que eu cumpra a promessa. E eles estavam ali no cenáculo, naquele mesmo lugar onde Jesus havia partido o pão, aonde ele havia tomado o cálice e dito: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E os apóstolos estavam ali reunidos, rezando, quando de repente veio do céu um ruído, um estrondo. Vamos reproduzir isso aqui agora? Como é que nós vamos fazer barulho? Vamos bater o pé no chão e bater palma e gritar bem forte. 1, 2, 3. Veja, diz a palavra de Deus que naquele momento houve um ruído grande. E ali aonde os apóstolos estavam, entrou naquele lugar um vento impetuoso, e línguas como que de fogo se repartiram e pousaram sobre cada um dos apóstolos. E eles começaram a falar em línguas estranhas. E eles não se conteram. Eles saíram daquele quarto fechado, eles que estavam com medo, porque o Império Romano, a Pax Romana, estava ali para aniquilar, abafar todo tipo de revolta, e Jesus tinha acabado de ressuscitar dos mortos. Eles queriam sufocar a ideia de que Jesus havia vencido. E eles então saíram daquele quarto fechado, e quando eles chegaram lá fora, a multidão, por causa do barulho, se amontoou na porta do cenáculo, para saber o que tinha acontecido. Alguém caiu da escada, o que foi? E de repente ali na porta, o povo começou a caçoar deles. Dizer assim: esses aí estão tudo bêbado, beber a noite inteira. E diante disso que estavam fazendo, caçoando dos apóstolos, diz este texto da Escritura que nós acabamos de ouvir, que São Pedro, ele fez o primeiro pronunciamento papal. Pedro pregou pela primeira vez. Ele chegou ali na sacada e falou assim: escute, presta atenção em mim, vou dizer para vocês um negócio. Isso que está acontecendo aqui não é como vocês pensam. Estes homens não estão bêbados. É que aconteceu com eles aquilo que está escrito no livro do profeta Joel. E Pedro então começa a ler, né? Naqueles últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os anciãos terão visões, em toda a terra haverá sinais, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois bem, aqui nós chegamos aonde o padre queria. Eu, quando leio essa passagem do Atos dos Apóstolos, eu fico pensando assim: gente, havia tanta passagem bonita para São Pedro usar no dia do primeiro sermão dele.
Por que que ele usou aquela passagem do profeta Joel? Se fosse eu teria escolhido, por exemplo, aquela passagem que o Espírito Santo pousa por cima das águas na criação. Ou se não, aquela passagem do profeta Ezequiel, em que um exército de cadáveres recebe o Espírito Santo e se levanta e começa a crescer carne, músculo. Ou se não, por exemplo, aquela visão do profeta onde o templo de Jerusalém começa a manar rios dele, e aquele rio vira um rio caudaloso. Veja que passagens bonitas, mas não é isso que São Pedro faz. Ele vai para o livro do profeta Joel. O que existe de tão especial no livro do profeta Joel, que mereceu ser citado por São Pedro no dia de Pentecoste? Eu gostaria que você fosse até lá comigo. Joel, no capítulo 2, versículo 4. Por que que São Pedro se recordou justamente desta palavra quando ele viu o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos? Joel capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: parecem cavalaria, avançam como animais de combate. O seu ruído é de carros de guerra pulando nas serras, estalando como chama que devora a palha, como exército poderoso em ordem de batalha. Diante deles os povos se apavoram, ficam todos pálidos de medo. Eles avançam como soldados valorosos, como guerreiros, escalam as muralhas. Cada um segue em frente o seu caminho, sem se desviar das suas fileiras. Versículo 9. Invadem a cidade, correm por cima da muralha, sobem as casas, entram pelas janelas como ladrões. Do que o profeta Joel estava dizendo? O profeta Joel, ele viveu no ano 500 antes de Jesus, e naquele tempo o povo de Israel viveu a pior guerra que eles podiam ter visto. A Babilônia cercou a cidade de Jerusalém, eles derrubaram os muros, invadiram a cidade, queimaram as casas. A Babilônia era inclemente. Ela entrou dentro da cidade, pegou as mulheres judias e estuprou as mulheres no meio das praças públicas, à luz do dia. A Babilônia pegou as crianças judias, que eram crianças de colo, bebezinhos. Os soldados pegavam aquelas crianças e jogavam as crianças contra os paredões de pedra, com a cabecinha para a cabeça estourar os miolos, só pelo prazer de verem isso acontecer. Eles pegaram o rei de Israel, Joaquim, um ferro desse tamanho assim mais ou menos, ó, esquentaram o ferro na brasa, até o ferro ficar vermelho, pegaram aquele ferrinho, enfiaram num olho, depois enfiaram no outro, para vazar os olhos do rei. Mataram todos os, amarraram-nos todos nus, pelados. Os que eram mais revoltos, os homens que estavam mais desesperados, eles colocaram eles amarrados nos cavalos e saíam galopando
esfolando aqueles homens no chão. Gente, a situação naquela guerra chegou a tal, que se você pegar aí a sua Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 20, lá vai dizer que as mães cozinhavam os filhos menores que morriam, para dar de comer para os maiores que ainda não tinham morrido. Você já pensou que guerra é essa? Quantas mães tem aqui no meio de nós? Levante o braço para o padre ver. Você que é mãe, já pensou que situação? E como aqueles dias eram dias de tortura, o que o profeta Joel fez? Ele começou a escrever a sua profecia de forma assim maquiada, mais ou menos como aconteceu no Brasil na época da repressão militar, que as pessoas não podiam dizer as coisas às claras. Então faziam músicas assim, dúbias, maquiadas. O profeta Joel fez assim, ele pegou a pena, um pergaminho e começou a escrever. E ao invés de falar dos exércitos da Babilônia, ele falava da destruição que a Babilônia tinha feito em Jerusalém, comparando aquilo com a destruição que um enxame de gafanhotos faz numa colheita. Aqui no Brasil não é comum da gente ver, mas lá na Palestina, gente, quando vem uma nuvem de gafanhotos para destruir a plantação, diz que o céu até escurece. Já viu aquelas tempestades que junta aquele monte de nuvem e fica tudo escuro? Os historiadores, as pessoas entendidas no assunto dizem que quando se junta um monte de gafanhoto, eles vêm assim como nuvem, escurece tudo, e eles passam na plantação arrebentando com tudo que tem, e aquilo vira uma desgraça. O que era bonito, o que era verde, fica a nada, fica seco, fica destruído. E Joel então escreve comparando aquilo que os babilônicos fizeram com o que os gafanhotos fazem na plantação. Só que depois que ele escreve isso, vamos tomar de novo Joel, capítulo 2, versículo 4, diz assim, que os gafanhotos parecem uma cavalaria, eles avançam como animais de combate, o seu ruído é de carro de guerra, pulando na serra, estalando como chama que devora a palha. Diante deles, os povos se apavoram e ficam todos pálidos de medo. Eles avançam como soldados valorosos, guerreiros que escalam as muralhas. Cada um segue o seu caminho sem se desviar das suas fileiras. Mas aí chega no versículo 12, Joel dá uma ordem para o povo e ele diz assim: pois agora então, oráculo do Senhor, voltai para mim, o vosso Deus, de todo o vosso coração, fazendo jejuns, chorando e batendo no peito. Em outras palavras, Joel estava dizendo para aquele povo da guerra: agora que nós estamos assim destruídos, com fome, escravos, vamos voltar, irmãos, para o Senhor de todo o coração, fazendo jejum, chorando e batendo no peito. Vamos rasgar o nosso coração e não a nossa veste. Vamos voltar para o nosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia. Ele é manso na ira, cheio de carinho e retira a ameaça. Quem sabe Ele não volta atrás e deixa para nós a bênção. E lá no final da profecia, versículo 23, Joel diz assim: dançai, filhos de Sião,
Cantai para o vosso Deus, Ele está enviando no tempo certo a chuva mansa. Ele faz cair também a chuva forte, as primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente. Os terreiros estão forrados de cereais, os lagares transbordam de vinho e de azeite novo. Estou devolvendo os anos de colheita comidos pelo gafanhoto, o grilo, o saltão e o louva-a-Deus, o meu poderoso exército que contra vós mandei. Podereis então alimentar-vos com fartura e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus. Depois de toda a destruição, gente, Joel diz assim para aquele povo: vamos voltar para o Senhor. Com lamento, com choro, vamos rasgar o nosso coração e não a nossa veste. Quem sabe o Senhor nos devolve a bênção, a vida, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é cheio de compaixão. E no fim da profecia Ele diz: dançai, filhos de Sião, pois o Senhor fará chover a chuva temporão, a chuva seródia, a chuva tempo, a chuva fora de tempo. Os vossos lagares se encherão de vinho e de mosto, as vossas eiras de trigo, vocês vão comer com fartura, vão se fartar e adorarão o nome do Senhor, o Deus que fez tudo isso. Gente, eu penso que quando São Pedro, depois de toda aquela desgraça que foi a crucifixão de Jesus, os discípulos eles estavam destruídos. Você lembra dos discípulos de Emaús, que ia caminhando tudo cabisbaixo, triste? Depois daquilo que aconteceu na sexta-feira santa, os discípulos estavam destruídos, como se a Babilônia tivesse passado por cima deles. Mas depois de tudo aquilo, quando desceu o Espírito Santo, que os apóstolos começaram a falar outras línguas, São Pedro abriu a porta e ele deu de cara com aquele povão, cheio de balaio, cheio de fruta, cheio de verdura. Ele lembrou da fartura que Joel disse que viria depois que eles batessem no peito e fizessem jejum. São Pedro lembrou do profeta Joel dizendo da fartura que viria depois que viesse o arrependimento que a desgraça da guerra provocaria. E ele disse: só pode estar acontecendo aqui aquilo que o profeta Joel disse: nos últimos dias eu derramarei sobre toda a carne o Espírito Santo. Foi por isso que São Pedro usou aquela passagem no dia de Pentecoste. Agora vamos trazer isso para a nossa vida, na sua vida, na sua história, lá na sua casa, no lugar onde você trabalha. Quantas vezes passou a Babilônia? Quantas vezes a impressão que você tem é que vem uma manada de grilo chifrudo e passou acabando com tudo? Acabou até com a beleza que você tinha. Olha aí que tristeza, hein? Você ficou feio. Tem gente que depois que passou a manada de grilo, gente, parece que atropelou a pessoa. A pessoa não passa um batom, a pessoa não esfrega uma escova na cabeça. Aqui na Canção Nova tem um irmão, ele é seminarista, o Helenildo. Teve uma vez que ele subiu para a capela, para a missa de 6h15 da manhã, cedo, né? Chegou lá na capela, ele encontrou com uma irmã, cumprimentou ela, deu bom dia, virou para a irmã e falou assim: irmã,
que você passou no cabelo? Ela virou e falou assim: nada, por quê? Tá bonito? Não, porque você devia ter passado pelo menos uma escova. Gente, depois que passou aquela manada de grilo na sua casa, parece que destruiu você. Olha para o lado e diz para você: irmão, você está acabado. Que isso? Gente, a gente se deixa abater pelos problemas. A gente acorda de manhã, a gente não tem vontade de trabalhar. A gente não tem vontade de viver. A gente tem vontade de mandar aquele marido fé da mãe para o inferno. A gente tem vontade de mandar aquela mulher excomungada catar coco. Parece que você está dentro de casa, você está sem lugar. Você diz assim: mas padre, eu estou dentro da minha casa, mas eu não tenho vontade de estar na minha casa, eu não tenho vontade de estar em lugar nenhum. Às vezes você chega lá no seu trabalho, tem lá aquele colega que trabalha do seu lado, invejoso, que vive fazendo picuinhas com o seu nome. Você olha para ele, aquilo parece Você lembra do Black Kamen Rider, que era aquele super-herói que parecia um grilo? O bicho está até com a antena assim no seu computador para saber o que você está vendendo. Às vezes passa assim na vida da gente como que um trator derrubando a vida da gente. O Senhor te trouxe aqui na Canção Nova para te dizer uma coisa. Ainda que na tua vida tenha passado a Babilônia, destruído a tua cidade, amontoando em pedras o teu templo, sufocando a tua adoração, hoje é dia de Pentecostes. Diga assim para o seu irmão: hoje é Pentecostes. E a promessa do Senhor para Pentecostes é essa: eu farei chover sobre vós a chuva temporão e a chuva tempo, a chuva fora de tempo. Transbordarei o teu lagar de vinho e de mosto, e a tua eira se encherá de trigo. Você se fartará, comerá e louvareis o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar aqui no dia de hoje, alegres e felizes, trazendo ao Senhor o melhor daquilo que temos, porque a impressão que a gente tem é que para a festa de Shavuot, na Canção Nova, chegaram irmãos aqui, não só com o balaio vazio, mas com o balaio arrebentado. Tem gente que não tem força nem para carregar o balaizinho que trouxe. O que você trouxe no seu balaio do melhor que você tem para oferecer para Deus? De repente você tem que jogar lá dentro o melhor da sua vida, seja tão pouco, tão mínimo, tão nada. Mas irmão, coloca no balaio hoje. Coloca no balaio hoje o melhor que você tem. Eu até convido você, coloca a mão assim no seu coração. No seu coração existem tantas coisas preciosas, tanta coisa boa, tanta bênção, tanta vida. Aí no seu coração está aquela namorada bonita que Deus te deu. Oh glória! Ela está aí do lado? Diga para ela: bem, que beleza que Deus te deu para mim. O seu marido, a sua esposa está aí do lado? Será que ele vai caber dentro do cesto? Porque às vezes está gordinho. Vai bem, vai gastar um balaião para te colocar.
Às vezes já está careca, barrigudo, mas olha que bênção que Deus te deu. Os filhos que Deus te deu. Tem gente que tem 2, 3. Aqui na Canção Nova tem gente que tem até 6. Haja balaio para colocar, hein? Mas coloca tudo isso, coloca a mão no coração agora e pensa com o Padre. É verdade ou não é que o louva-a-Deus, o grilo, o gafanhoto quis muitas vezes ir lá na horta da sua casa e devorar o seu casamento? Aquela ameaça de adultério, aquela grilona deu de cima do seu marido. Nas suas finanças, na sua vida financeira, parece que de fato entra um grilo dentro da sua bolsa, na sua carteira e come tudo. O dinheiro entra e sai, você nem vê o que aconteceu. Fica assim, ó, acabou. Hoje é dia de receber do Senhor a restituição dos anos devorados pelo gafanhoto. Hoje é dia. E o que nós estamos pregando aqui tem pouco a ver, irmãos, com uma teologia da prosperidade, aonde eu vou na Canção Nova e eu rezo, e Deus é obrigado a me dar fartura, a me dar coisas boas, a encher o meu cesto, porque afinal de contas, eu estou fazendo um grande favor para Deus, vindo aqui na Canção Nova e rezando. O que seria de Deus se eu não fizesse isso? Não! Deus não está devendo nada para você. Se Deus vai te dar farturas de bênção e de vida, deixa eu dizer, é por pura misericórdia, como disse o profeta Joel. Chorai, jejuai, rezai, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Quem sabe o Senhor tenha misericórdia de nós, porque Ele é bom, tardo em irar. Ele escuta o pedido do necessitado. Deus é tão bom que Ele escuta a oração que sai dessa boca podre, velha, feia sua. Deus está lá no céu inclinado assim com o ouvido dele, quando você murmura, quando você está lá no travesseiro chorando, sozinha no banho, chorando. Deus está lá, Deus está vendo, Deus está escutando. Deus está dizendo calma, porque chegará o dia em que eu restituirei tudo que foi perdido, porque mesmo quando Deus permite os gafanhotos nos atacarem, é porque Ele pretende com aquilo um bem muito maior. Muito maior. No catecismo da igreja, existe uma passagem que eu gosto muito. Anota aí depois para você pegar na íntegra. É o número 313. Trata-se de uma citação de um santo que se chama São Thomas More. Ele é um santo inglês. Ele nasceu na Inglaterra e ele era um homem dado à política da sua época, mas era um homem justo, fiel, honesto. E naqueles dias, por inveja, ele foi caluniado, ele foi levado ao tribunal e injustamente ele foi condenado à pena de morte. E quando ele estava ali, prestes para morrer, ele recebeu a permissão de uma última visita. E a filha dele foi visitar. E a filha dele estava assim transtornada. Porque ela pensava, poxa, o meu pai, ele é tão religioso, tão bom, tão justo, tão orante. Por que Deus permitiu?
Por que que Deus deixa? Ele está indo morrer. E veja, o santo, ele começa a consolar. Não foi isso que o Padre Roger pregou aqui para vocês esses dias? Do consolo, do Paráclito, do Espírito Santo. São Thomas More então começa a consolar a filha dele. E as palavras que ele usou para com a filha, foram estas as palavras que entraram no catecismo. É o número 313. São Thomas More, ele diz assim, preste atenção. Não nos pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, uma situação, por pior que ela possa nos parecer diante dos nossos próprios olhos, se ela é permissão de Deus na nossa vida, ela é o que existe de melhor para nós. Padre, mesmo câncer, vocês se lembram aqui do Padre Léo sentado nesse mesmo palco? Depois que os gafanhotos espirituais fizeram o que fizeram com aquele homem de Deus, destruíram até a aparência do padre, que ele testemunhou aqui, que esse câncer veio para me fazer um homem mais dócil que eu não era, um homem mais humilde que até então eu não era, porque depois que ele veio eu dependi dos outros até para limpar as necessidades fisiológicas que eu fazia. E isso é a abundância de vida. O cesto do Padre Léo, quando ele morreu, estava cheio daquilo que Deus deu para ele, mesmo depois que os gafanhotos o atacaram. E para você, o que que Deus tem te dado com as lutas que você tem vivido? Hoje chegou em tempo de nós colocarmos nos nossos cestos aquilo que as nossas cruzes têm nos ensinado, aquilo que as nossas dificuldades têm nos ensinado, e chegarmos mesmo no céu arrastando o nosso cesto, porque você precisa fazer uma contabilidade aí onde você está, porque deixa eu dizer, se depois desta pregação você chega à conclusão de que na sua vida existe mais maldição do que bênção, deixa eu pedir desculpa para você, mas olha, você está muito ruinzinho, muito afastado de Deus. Que eu posso viver a tribulação que for, mas em todo tempo me acompanha a mão poderosa de Deus, porque Ele disse, a minha mão está a todo tempo estendida para abençoar você. Eu creio no nome do Senhor. Eu quero meu cesto bem grandão, gente. Eu quero um balaião assim, ó, bem grandão. Aí eu quero engatar umas cordas nele, amarrar aqui no pescoço. Eu quero chegar lá no céu assim, arrastando o meu balai. Amarrar a corda assim, o balai atrás, arrastando. Quando eu chegar lá, São Pedro vai dizer assim, mas que é isso? O que você está trazendo aí atrás? Eu falo assim, isso aqui são as bênçãos que Deus me deu, apesar dos gafanhotos. Irmãos, depois do Pentecostes na Canção Nova, você não vai poder sair daqui como uma pessoa cabisbaixa, aquela pessoa que a gente olha para ela e fala assim, ai que dó, coitada, ai que coisa medonha, pensa numa carniça. Não, irmão. Padre Jonas nos ensinou na comunidade muitos anos assim, olha, o problema é meu, mas a cara é do outro. Sua colheitinha está lá devastada pelos gafanhotos, mas a sua carinha bonitinha está rebocada de maquiagem. A vida está caindo em cima de você,
Mas você está lá, bonita, escovada, agressiva, vigorante. Estou cheio de dívida, mas estou trabalhando honestamente, e Deus vai honrar o meu esforço. Vou fazer bico, vou ser servente pedreiro, vou fazer o que for preciso, mas não vou descer do salto. O Senhor quer nos levantar. Pentecostes faz isso, irmãos. Pentecostes pega apóstolos destruídos, medrosos, tímidos, tíbios, e faz apóstolos doidos. Os apóstolos ficaram tão doidos que o povo pensou assim, está tudo bêbado. Irmãos, o Espírito Santo quer fazer você sair daqui como mais do que vencedor, no nome de Jesus. Porque o meu medo, sabe, é da gente reunir uma multidão, um grande povo que nos acompanha daqui, nos acompanha de casa, mas a gente cantar umas musiquinhas e repetir, enviai o teu Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Mas depois que acabar isso aqui, foi só mais um evento na Canção Nova. Teve gente que veio aqui, cantou, tirou foto, e deixa eu dizer, foi atrapalhada pelo celular, pela câmera fotográfica, porque isso não é um celular, isso é um grilo que você tem na mão. Ah, padre, o senhor também tem celular, eu tenho. Meu celular está aqui. Mas deixa eu dizer para você, eu fiz um comprometimento comigo mesmo. Na hora da missa, não é hora de olhar o celular. Porque eu quero postar no Instagram o meu selfie aqui, sim, com o altar lá no fundo. Se dane o Instagram, irmão. Naquele momento da missa, é o momento da missa. É o momento em que Deus está te levantando. Não deixa esse grilo comer a tua bênção. A palavra de Deus acontecendo, as coisas acontecendo, e você lá tuitando. O momento da missa não é momento de você tuitar nem sobre a missa. O padre falou aquela frase bonita, eu vou jogar lá que eu vou abafar nas curtidas. Não, porque enquanto você está tuitando essa frase, o padre falou uma outra frase, que foi a frase que ia salvar a sua vida. E você perdeu. Irmãos, por favor, não saia da Canção Nova como uma pessoa que veio aqui simplesmente para fazer turismo. A pessoa chega aqui mais bêbada que os apóstolos. Chega aqui transtornada de vontade de tirar uma foto com a Salete. A Salete! Gente, a Salete também está só no chassi do grilo. Você não tem que idolatrar ninguém que está aqui. Você está aqui porque Deus quer fazer uma obra nova em você. Transformar a sua colheita velha, perdida, comida, destruída, numa colheita nova. Quem está aqui é boca fedida igual você. Tem chulé, tem mau hálito, tem frieira. Você veio aqui porque Deus quer levantar a sua colheita destruída pelo gafanhoto, numa colheita de vida, de santidade.
Deus quer fazer você sair da Canção Nova com seu balaio cheio de bênçãos espirituais. Padre, mas eu quero bênçãos físicas. Eu quero levar para o céu um balaio com a Ferrari dentro, com uma mansão. Sinto te dizer, o seu lugar não é aqui. Seu lugar não é aqui. Porque esse tipo de bênçãos, eles dão num outro templo, lá em São Paulo, que se parece muito com o de Jerusalém. Nós aqui queremos oferecer para você as bênçãos que Deus dá depois de ter permitido cruzes na sua vida. Não permita que nada arranque aquilo que Deus quer dar para você. Diga para o irmão que está do seu lado, não permita, irmão, que nada arranque as bênçãos que Deus quer dar para você. Quando você voltar para sua casa, irmão, deixa eu contar uma coisa para você tenebrosa. A sua casa ainda vai estar lá do mesmo jeitinho, com as panelas que você deixou na pia. Vai. Aquele seu encarregado, aquele seu patrão, filha da mãe, rabugento, rancoroso, ele vai estar lá. Os traficantes que rondam a sua casa vão continuar lá. Aquela pessoa que você deixou doente com câncer, ela vai continuar lá com câncer. Muitos deles. Mas só que o que vai ter mudado, sabe o que é? Que você chegou aqui na Canção Nova, com esse balaio aqui, ó, vazio. Mas agora o balaio vai estar cheio. Cheio de força. Cheio de graça. Ele pode cantar. Ele pode estribuchar. Ele pode grilar. O meu Deus, Ele é maior do que tudo que me aflige. Depois da descida do Espírito Santo, quando São Pedro abriu a porta do cenáculo, ele viu aquela fartura de Jerusalém, mas ele também profetizou: naqueles últimos dias, eu darei de novo para vocês tudo aquilo que o gafanhoto destruiu. Para terminar, vamos ler de novo a promessa do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 23. Joel, já estou ficando bêbado já do Espírito Santo, você está? Joel capítulo 2, versículo 23. Veja, nós vamos encerrar com essa promessa. Isso é uma profecia. Mais do que uma profecia, uma ordem do Senhor na sua vida. Receba pela fé aí no seu lugar. Dançai, filhos de Sião. Deixa eu interpretar para você. Vamos ler diferente. Dançai, filhos do Brasil. Cantai ao Senhor o vosso Deus. Ele está enviando no tempo certo. Vamos repetir isso? No tempo certo. A chuva mansa, Ele faz cair também a chuva forte, as primeiras e as últimas chuvas, tudo como antigamente.
Lembra de antigamente? Seu casamento, novinho. Os seus filhos pequenininhos no braço, tão bonitinho. Deus vai devolver como antigamente. Bate no peito e diz assim, como antigamente. Versículo 24. Os terreiros estão forrados de cereais. Aquilo que o grilo estragou está agora forrado de cereal. Os lagares transbordam de vinho e de azeite novo. Estou devolvendo os anos de colheitas comido pelo gafanhoto. O grilo, o saltão, o louva-a-Deus. Podereis então alimentar-vos com fartura, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. Meu povo jamais passará vergonha. Você acredita nessa palavra? Você acredita que essa palavra é real na sua vida? Então eu convido você a ficar de pé agora. Coloca a mão no seu peito. Aí está o seu cesto. Vamos enchê-lo agora. A festa de Shavuot é a festa de se apresentar ao Senhor com o cesto cheio. E queimar em holocausto para o Senhor aquilo que de melhor dele nós recebemos. Pega agora o seu cesto na sua mão. Eu queria que você levantasse o seu cesto bem alto assim, ó. O que tem dentro dele? Oferece para Deus agora. Diga, toma, Senhor. Toma, Jesus. Eu quero te entregar, Senhor, a minha família. Eu quero te entregar aqueles que eu amo. Eu quero te entregar, Senhor, o meu sacerdócio. Recebe, Deus. Recebe. Diga para Ele, recebe, Senhor, recebe. Abra agora a sua boca e comece a oferecer a Deus aí. Diga para Ele, toma, Senhor, toma. O que de melhor o Senhor me deu, eu devolvo para Ti. Toma, Senhor, toma. Toma, Senhor, e adore o nome do Senhor, que nos tem tratado de forma maravilhosa. E Ele diz, nunca mais o meu povo passará vergonha. Nunca mais. Vem, Espírito Santo. Eu quero pedir ao Senhor agora, que desça com fogo e consuma todos os cestos que estão sendo oferecidos a Ti, Senhor. O Espírito Santo foi quem consumiu o sacrifício de Jesus na cruz. Foi o fogo do amor que consumiu o sacrifício do Senhor na cruz. Que esse fogo desça agora e consuma o sacrifício que você está oferecendo a Ele. Toma, Senhor, toma.